Pais amados, mais uma palavra para o meio seu coração. Continuando nossa trilha que nós estamos falando sobre quem é Jesus. E hoje nós falaremos sobre Jesus, a ressurreição e a vida. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 25, por favor. Diz desta maneira: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Amados, a palavra do Senhor é maravilhosa. Eu gostaria que você nos acompanhasse de uma maneira tranquila, para que nós possamos falar acerca de Jesus, a ressurreição e a vida. Nós estaremos falando sobre a vitória de Jesus sobre a morte, os milagres da ressurreição, a prova da sua ressurreição e o poder da sua ressurreição. Também estaremos falando sobre Jesus e a nossa ressurreição, a sua promessa e o cumprimento. Então nos acompanhe, nós faremos de uma forma rápida e você poderá aprender um pouco mais. Assim como nós estamos aprendendo, você aprenderá conosco. Deus te abençoe, um dia de paz para você. Amados, Cristo morreu pelos nossos pecados e se levantou outra vez para nos dar a vida eterna. Este é o coração, o ponto central do cristianismo. As grandes verdades da Bíblia, a palavra do único e verdadeiro Deus, se centralizaram em um fato: a ressurreição de Jesus. Se ele não tivesse se levantado de entre os mortos, todo o plano de Deus teria falhado. Mas porque ele venceu a morte, nós podemos conhecê-lo agora como nosso Senhor e Salvador. Amados, os milagres da ressurreição. Jesus comprovou o seu poder sobre a morte durante seu ministério. Nós temos o registro de 3 pessoas que ele trouxe de volta à vida. Jairo, chefe da sinagoga, foi até Jesus para pedir-lhe que curasse a sua filhinha. Quando ele voltou para casa, acompanhado de Jesus, a criança já estava morta. Se você caminhar conosco observando a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 8, diz desta maneira: e todos choravam e pranteavam. Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. Amados, naquele momento, uma grande multidão estava levando, olha só, para o cemitério o filho de uma viúva da cidade de Naim, quando ele se encontrou com Jesus. E ele fez parar o cortejo fúnebre. E também no livro de Lucas, a mesma coisa. Chegando-lhe, tocou o esquife, olha só, e parando os que o conduziam, disse Jesus: eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Amados, ele tinha um grande amigo chamado Lázaro, e suas irmãs Marta e Maria eram bons e maravilhosos amigos de Jesus. Lázaro morreu, foi enterrado. 4 dias mais tarde, Jesus chegou. Isso aqui está no Evangelho de João, no capítulo 11. Clamou Jesus em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto em um lenço. Então lhes ordenou: Jesus, olha só que maravilha, deixai-o ir. Olha, desatai-o. Nesse momento aconteceu o grande milagre. A ressurreição de Jesus foi a sua maior vitória sobre a morte. Aqueles que ele ressuscitou continuavam a ser mortais. Teriam que morrer outra vez. Jesus, entretanto, se levantou dos mortos, ressurgiu com um corpo imortal, um corpo que nunca mais morreria, e havia vencido a morte. Agora nós falaremos sobre as provas da sua ressurreição. Como é que nós sabemos que Jesus ressurgiu dos mortos? Nenhum outro acontecimento da história tem sido mais duramente negado e, ao mesmo tempo, mais intensamente provado como
verdade do que a ressurreição de Jesus, vamos citar agora algumas provas que Jesus ressuscitou. Primeiro, nós temos a prova da narrativa dos soldados. O corpo de Jesus foi colocado num túmulo aberto em uma rocha com a pedra de entrada selada. Uma escolta de soldado montava guarda ao sepulcro para evitar que alguém roubasse o corpo e depois dissesse que ele estava vivo outra vez. Na manhã do terceiro dia, eles viram o anjo abrir o túmulo. A terra tremeu. Os soldados, espavoridos, preocupados, verificavam que o túmulo estava vazio e o corpo de Jesus havia desaparecido. Eles correram para contar o que havia acontecido. Outra parte, o túmulo vazio e a mortalha. De madrugada, no primeiro dia da semana, algumas mulheres foram ao túmulo. O corpo de Jesus não estava lá. 2 anjos disseram a elas que Jesus estava vivo. Pedro e João correram para o túmulo e o acharam vazio. O corpo de Jesus desapareceram, mas dentro do túmulo estavam as faixas de linho que haviam sido enroladas ao corpo de Jesus. Elas ainda permaneciam perfeitamente enroladas como um casulo que é deixado por uma borboleta. Qualquer pessoa que roubasse um corpo não se daria ao trabalho, nem gastaria tempo desenrolando as faixas e muito menos tornando a enrolá-la com tanta perfeição. Vou lembrar de outra aqui agora. A mensagem dos anjos. No túmulo, os anjos disseram às mulheres. Está lá em Lucas 24. Diz assim: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Preste bem atenção. Depois, em Atos capítulo 1, nós vemos os aparecimentos de Jesus. Este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus apareceu diferentes vezes e a diferentes pessoas ou grupo de pessoas. A Bíblia registra seu aparecimento a um grupo de mulheres, Maria Madalena, Pedro, 2 discípulos na estrada de Emaús, 10 discípulos em Jerusalém, 11 discípulos em Jerusalém, 7 discípulos no mar da Galileia, 500 crentes de uma só vez na Galileia, Tiago, irmão de Jesus, discípulos na Ascensão, perto de Betânia. Jesus apareceu a 3 pessoas depois de ter voltado para o céu. São estes os que viram lá: Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, Saulo no caminho de Damasco, João na revelação do Apocalipse. A natureza do corpo de Jesus. O tipo de corpo que Jesus tinha provou 2 coisas. O que os crentes viram não foi uma alucinação ou um espírito. Jesus comeu com eles. Eles o tocaram. Ele tinha um corpo. Amados, aí é que entra um corpo real. É importante você entender isso. Ele não havia voltado de um estado de coma ou de morte como o mesmo corpo mortal. Ele agora possuía um corpo ressuscitado, glorificado e que não estava mais sujeito às limitações humanas, dores ou morte. Amados, ele passou através de portas fechadas. Ele apareceu e desapareceu, conforme a sua vontade. Ele subiu ao céu visivelmente. A ressurreição havia dado novos poderes ao seu corpo. Amados, o batismo do Espírito Santo, o que aconteceu no Pentecoste, foi cumprimento inequívoco da promessa feita por Deus. Uma promessa maravilhosa. Olha, Deus falara, a presença continua do Espírito. Olha, prova que Jesus está vivo, porque a promessa continua entre nós. O testemunho dos cristãos, amados, os seguidores de Jesus, testemunharam muitas vezes, afirmando que ele havia ressurgido de entre os mortos. Foi-lhe ordenado que negassem esse fato ou correriam o risco de serem mortos, mas eles disseram que preferiam morrer
do que negar a ressurreição de Jesus. Eles não teriam agido dessa forma, não teriam morrido para defender uma mentira. É tão maravilhoso ver e observando também a conversão do apóstolo Paulo, Saulo de Tarso. E Saulo era um jovem e brilhante doutor das leis judaicas. Estava tentando exterminar o cristianismo. Quando estava indo a Damasco para prender alguns cristãos, ele mesmo foi preso pelo Senhor Jesus. Uma luz mais brilhante do que o sol apareceu no céu. Vindo desta luz, Saulo ouviu a voz de Jesus, chamando-o por seu nome e conversando com ele. Saulo entregou a sua vida a Jesus e se tornou o grande apóstolo. Quando ele caiu no chão, a primeira coisa que ele falou foi: quem és tu, Senhor? Olha, quem és tu? Se reconheceu o senhorio de Cristo. Nesse momento, nós vemos que o cristianismo, a religião cristã, é baseada no fato de que Cristo ressurgiu. O cristianismo fundamenta, olha só, no tudo vazio, a realidade máxima está lá para quem quiser ver. A comunicação com Jesus, o encontro com Jesus tem mudado as nossas vidas. Conversamos com Ele, Ele nos ajuda diariamente e Ele nos responde. Há uma música que diz: eu sirvo um Salvador vivo e Ele está na terra hoje. Você me pergunta como eu sei que Ele vive dentro do meu coração. Então, amados, aqui nós podemos ver algo maravilhoso. Então falarei com você sobre o poder da ressurreição. Jesus morreu na cruz, mas Ele venceu a morte lá na cruz. Ele tornou a cruz, que até então era um símbolo de vergonha e desgraça, num símbolo de redenção, poder e vitória. O corpo de Jesus foi colocado em um túmulo, mas a sepultura não. O pode manter prisioneiro. Ele derrotou a morte e se levantou de entre os mortos para compartilhar esta vitória com todos os seus seguidores. Paulo escreveu que podemos conhecer a Jesus através do poder da sua ressurreição. Isto é do valor que ela tem para nós. O que recebemos através da ressurreição de Jesus? Uma pergunta que não quer calar. Nós falaremos algumas coisas que nós recebemos através da ressurreição de Jesus. Primeiro, a prova de quem é Jesus, porque Ele ressurgiu dos mortos. Sabemos que Ele é quem Ele disse ser, o Filho de Deus e Salvador do mundo. A segunda coisa, a segurança da salvação. Porque Cristo subiu novamente aos céus. Sabemos que Deus aceitou o seu sacrifício por nós. Todo aquele que nele crê tem o perdão dos pecados. Olha, outra coisa, uma nova vida em união com Cristo. União. Amados, nesse momento, nosso Senhor ressurreto se tornou a cabeça da igreja. Nós somos o corpo. Preste atenção, Ele está conosco. A sua vida está entre nós. Ele está em nós. O seu poder opera através de nós. Amados, lá em 1 Pedro 1,3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A vitória em Jesus. A ressurreição de Jesus provou que Ele havia derrotado Satanás, o pecado e a morte. Com Ele, você não precisa viver cheio de medo ou atormentado por culpas e tentações. Jesus transforma suas derrotas em vitórias. Jesus está presente sobre a nossa vida. Olha, a morte de Jesus também, o poder da sua ressurreição, nos traz esperança. Os cristãos podem enfrentar a morte com esperança. A ressurreição de Jesus é a nossa garantia de uma vida melhor, além do túmulo. Jesus disse, lá no livro de João, no capítulo 14, porque eu vivo, vós também vivereis. Vós também vivereis. Amados, a ressurreição também de Jesus. Vou lhe falar uma coisa, ela é super importante, porque conhecer Jesus no poder da sua ressurreição inclui ser ressurreto com Ele, como Ele foi. Como mesmo assim tipo de corpo que Jesus apareceu após sua ressurreição. Se você vai lá para o livro de Coríntios, capítulo 15, Paulo escreve, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Jesus é a nossa ressurreição. A sua promessa, Ele deu uma promessa para nós. Pouco antes de ressuscitar Lázaro, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida.
quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha só, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Amado, quando Jesus chamou a porta do túmulo, Lázaro vem para fora, Lázaro saiu. Algum dia Jesus voltará à terra, ao seu chamado. Corpos que já há muito se tornaram pó e cinza saltarão para uma nova vida eterna com ele. Como plantas surgindo de uma semente, teremos novos corpos e maravilhosos corpos, como o corpo de Jesus, imortal e glorificado. Amado, eu quero dizer uma coisa. Jesus falou dessa forma, lá no livro de João, no capítulo 5, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Vem a hora em que todos os que acham nos túmulos, todos que se encontram nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem, olha só, feito bem, para a ressurreição da vida, e o que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Amados, os cemitérios têm uma mensagem para nós. Para alguns é uma mensagem de desesperança. Os túmulos nos lembram aquele lugar onde as pessoas estão ali, colocado, que já não existe mais nada, tudo desapareceu. Olha, os túmulos dizem que todos nós devemos morrer. Nós entramos no mundo sem nada e deixamos o mundo sem nada, mas isso não é tudo. Lembre-se de que o túmulo de Jesus está vazio e que a ressurreição dele é a garantia da sua e da minha ressurreição. Se ele é o meu Salvador e eu creio dessa maneira, quanto a você, seu corpo pode morrer, mas o seu espírito nunca morrerá. Assim que o corpo volte ao pó, eu quero te dizer uma coisa: o teu espírito voltará a Deus que o deu. Jesus o trará à vida. Ele é a ressurreição e a vida. Amados, o cumprimento. Olha, eu quero te falar uma coisa interessante. Antes de Jesus subir para o seu lar, antes dele subir para o seu lar, no céu, ele prometeu aos seus seguidores que voltaria. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estejais, vós também. Olha só, 40 dias após a ressurreição de Jesus, os seus discípulos o viram subir ao céu. Enquanto Jesus subia, 2 anjos apareceram e lhe disseram: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo que o viste subir. Deus revelou a Paulo muitos detalhes da ressurreição que se dará com a volta de Jesus. João também escreveu sobre o assunto. Amado, nós começamos a agradecer a Deus e sabemos que o nosso Jesus nos disse uma coisa interessante, que nós estaremos com ele para sempre. Olha, eu quero te dizer uma coisa, lá em Filipenses 3, 20 e 21 diz assim: pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amados, a Bíblia Sagrada diz também em 1 de João, capítulo 2 e 3, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque havemos de vê-lo como ele é, e assim mesmo se purificará tudo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Amado, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18, diz desta maneira: porquanto o mesmo Senhor, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Então, meu amado, aqui nós concluímos: quem é Jesus? Quem é Jesus? Ele é a ressurreição e a vida. Fica essa palavra para o meu e o seu coração. Comece a agradecer a Deus. Creia somente. Louve ao nome dele, porque o Senhor está contigo. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.